Fala, meus amigos e minhas amigas. Depois que se ferrou no Tribunal Superior Eleitoral, Valdemar da Costa Neto inventou uma nova mentira e foi desmentido pela imprensa brasileira. Curtam o nosso vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho das notificações, rumo aos 600 mil inscritos, eu conto com você, e também me segue no Twitter, Instagram, principalmente, Facebook e TikTok. Dado o recado sem delongas, vamos aqui direto ao ponto. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de negar a ação golpista e ainda aplicar uma multa de 22 milhões, 22,9 milhões, quase 23 milhões de reais, abalou a República. Abalou os aliados de Bolsonaro. O pastor Silas Malafaia gravou um vídeo esculhambando com o ministro Alexandre, só que ninguém mais escuta o Silas Malafaia, né? Ele, um cachorro latindo, é a mesma coisa, nem vai para frente nem para trás, nem influi nem contribui. Essa é que é a grande verdade, é discurso de um derrotado, né? E apenas um camarada de má fé para apoiar uma ação dessa, também de má fé, do senhor Valdemar da Costa Neto e do senhor Bolsonaro. O senhor Valdemar da Costa Neto, o senhor Valdemar, né, que já deveria ter criado vergonha na cara pelo que ele já passou na política brasileira, pela sua trajetória, né, muito ruim por sinal, né, biografia péssima e tal, todos nós conhecemos bem. Ele expôs, né, nesta quarta-feira, as fragilidades, vejam só, as fragilidades na argumentação para pedir a anulação dos votos da eleição apenas do segundo turno, que foi o turno pelo qual o Lula sacramentou a vitória contra o Bolsonaro. O Lula ganhou nos dois turnos. Ganhou no primeiro e ganhou no segundo. É bom que nós aqui falemos não contra o Bolsonaro, mas contra a máquina pública federal. Foi a eleição mais desleal da história. E mesmo assim o Lula venceu. O Lula ganhou. Valdemar citou a participação de um gênio de Uberlândia, que ajudou na fiscalização feita pelo PL e disse que a equipe só conseguiu encontrar algo palpável no segundo turno. Isso aqui é matéria da Folha de São Paulo. Os dados usados pelo partido para questionar os votos nessa etapa, porém, se repetem no primeiro turno e estão disponíveis no próprio TSE, podendo ser obtidos em uma consulta de menos de 1 minuto. Vejam a manchete. Dado que Valdemar diz não ter, após relatório golpista, pode ser obtido em 1 minuto. Você vê que o ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para que eles apresentassem a auditoria, o relatório, agora também do primeiro turno, do primeiro e do segundo turno. Segundo a Folha de São Paulo, relatório pode ser obtido em um minuto. No site do TSE, abrir, pegou e tchau, acabou. O presidente Alexandre de Moraes decidiu rejeitar a ação e ainda condenou a coligação ao pagamento de multa de quase 23 milhões por litigância de má-fé. Ou seja, você sabe que você está entrando na justiça sabendo que você está praticando aquele ato ou por maldade, ou por oportunismo, ou enfim, ou por segundas intenções, sabe que aquilo que você está fazendo é errado, mas aciona o Poder Judiciário. Litigância de má-fé. É mais ou menos isso, para explicar ao povo brasileiro, né? Eu não sou advogado, mas vi vários juristas falarem sobre o assunto. A Folha ainda diz que no último parágrafo, como mostrou a Folha, diferentemente do apontado no relatório do PL, a limitação relatada para questionar as urnas antigas não impede a identificação e a fiscalização das mesmas, conforme apontam especialistas em computação. Foi uma ação tão nojenta, tão safada, tão sacana, de má fé mesmo, né, que foi o jeito aí, a aplicação dessa multa. Parabenizo o ministro Alexandre. Por essa o Valdemar não esperava. E ainda houve a determinação do bloqueio das contas do partido, do fundo eleitoral, até o pagamento dessa multa. Silas Malafaia disse,
o Alexandre de Moraes decidiu isso sozinho. Então os outros 6 ministros do TSE vão embora. Deixem o ditador Alexandre de Moraes. Esse pastor deveria criar vergonha. Porque todo o Brasil sabe, todo brasileiro sério sabe que o senhor Valdemar apenas quis insuflar os golpistas para evitar a desmobilização deles e para esse fim dele, né? Ele utiliza da má-fé com o poder judiciário, contra o sistema eleitoral brasileiro, contra a nossa democracia. Ô Silas Malafaia, se não tivesse democracia, tu não poderia falar essas asneiras que tu fala todo dia. Se não tivesse democracia no Brasil, tu não podia estar aí fazendo da tua igreja palanque eleitoral que tu fez na campanha. Vocês estão compreendendo? O que é que o teu chefe político apregoou? Somente elogios à ditadura militar, não foi? O Eduardo Bolsonaro não disse que para fechar o Supremo bastava um soldado e um cabo? Algo mais ou menos assim? E um jipe? Sei lá o que foi aquilo? Você se lembra? Você se lembra, pastor? Isso você não condena. Você não condena os cheques do Queiroz, você não condena as rachadinhas, você não condena, por exemplo, por que é que a ex-mulher do Bolsonaro movimentou 9,3 milhões de reais na conta dela, ganhando aí 8 mil reais por mês. Está sendo investigada pela Polícia Federal. O senhor não condena a mansão que ela vive, que ninguém sabe de onde veio o dinheiro. O senhor não condena os 51 imóveis comprados pela família Bolsonaro, 26 milhões de reais em valores corrigidos. O senhor não fala sobre isso. Por que o senhor não fala sobre isso? Por que o senhor não fala das rachadinhas do Flávio? Que as acusações apontavam aí desvios em torno de 6 milhões de reais. É porque o senhor deve ter alguma coisa com esse presidente, né? É isso, amigo. Então a máscara de vocês caiu. E eu peço sinceramente ao povo brasileiro e aos evangélicos, já passou a campanha eleitoral, cuidado no que esses pastores dizem, falam, apregoam. Aquele André Valadão, aquele cara, meu irmão, eu não tenho nem adjetivo para dizer a vocês o que é que aquele cara representa atualmente. Eles vão de acordo com a conveniência. Forte abraço a todos vocês e a luta continua.